Se eu não fizer assim, ó, não é no púlpito, não é? Se eu não fizer, eu não sou pastor. Eu pulo mais do que tu, eu marcho mais do que tu, eu tenho mais unção do que tu, porque ele me usa nisso, eu tenho o tom disso. Ter dom mais do que A ou B não significa que aquela pessoa tem mais crença do que a outra. Tem irmão que diz, quem prega melhor é o reformado, quem prega melhor é o pentecostal, quem prega melhor é quem depende do Espírito, é quem vive no Espírito, é quem anda no Espírito, é quem caminha no Espírito, é quem tem comunhão com o Espírito. Se a sua igreja está morta, pastor, se a sua igreja não tem vida, eu tenho um conselho que Deus deu para Ezequiel. Tem pessoas que estão na igreja fabricando língua, tem cantor que bebe cachaça e que anda na raparigagem, na severgoice, dizendo que está falando língua. Mas vós sois a geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Povo de Deus, nação santa, a paz do Senhor Jesus. Líderes, pastores, missionários, missionárias, jovens, adolescentes, crianças, o avô, a avó, aqueles que estão sempre cultuando a Deus conosco aqui, aos sábados, minha gratidão ao Pai Eterno por sua vida. Você que usa essa escola para espalhar o Evangelho, para edificar vidas com o ensino bíblico, puro, lenitivo, que Deus continue te abençoando. Comigo hoje, irmão Nilton, pastor Luiz, pastor Adalberto, Caio na filmagem, juntos formamos a EBD Online, para abençoar você, a sua vida, em nome de Jesus. Pastor Adalberto, orando ao Senhor. Senhor Jesus, queremos te louvar e engrandecer o teu nome. Senhor, usa o teu servo que ministrará a palavra nesta noite e que vidas possam ser tocadas e alcançadas pela tua palavra. Espírito Santo, assim que tu possas tomar o controle deste trabalho, desta aula, em nome de Jesus. Abençoa os nossos irmãos que nos acompanham neste momento, que possam ser tocados pelo teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Muito bem, queridos irmãos, mais uma vez estamos juntos. A lição, qual é, pastor Luiz? Lição de número 10, o Espírito Santo, o capacitador. Primeiro ponto, a promessa do derramamento do Espírito. Subponto 1, uma promessa de abrangência universal. Subponto 2, uma promessa com ação sobrenatural. Subponto 3, uma promessa para os últimos dias. Ponto de número 2, o cumprimento, poder para testemunhar. Subponto 1, o Espírito Santo veio com poder do alto. Subponto 2, os sinais da descida do Espírito Santo. E subponto 3, a evidência do revestimento de poder. Ponto de número 3, a continuidade do derramamento do Espírito. Subponto 1, a extensão da promessa do Espírito. Subponto 2, o Espírito opera com diversidade e unidade. E subponto 3, o Espírito distribui dons com propósito. Muito bem, nós temos essa lição de hoje, que ela trata sobre o Espírito Santo capacitando o crente para fazer a obra de Deus. Nós teremos aqui uma análise sobre a dimensão do Espírito Santo na vida do crente, à luz das passagens bíblicas que estaremos explorando. Vamos lá, qual é o verdade prática textual? Lição de número 10, texto áureo. E há de ser que depois derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Joel, capítulo de número 2, verso 28, parte A. Verdade prática. O derramamento do Espírito Santo é uma promessa universal que capacita a igreja com poder para pregar o Evangelho. Muito bem. Lê de novo. O derramamento do Espírito Santo é uma promessa universal que capacita a igreja com poder para pregar o Evangelho. Muito bem, nós não estamos falando aqui da dita doutrina universalista, de que todos serão salvos. Nós estamos falando aqui da promessa do Espírito Santo, que ela toma o seu viés escatológico, abrangendo todas as nações da terra. Ou seja, na nova dispensação do Espírito Santo, após Jesus enviá-lo, ele teria ou haveria de desenvolver um ministério global,
não mais um ministério local ou restrito, ou tão somente para um povo como era Israel. A atuação do Espírito Santo, ela seria grandiosa, extraordinária. Então, começando aqui, nós temos o Espírito Santo, o capacitador. Talvez você me pergunte, pastor Aziel, qual a relevância, qual a importância de tratar sobre o Espírito Santo como o capacitador? Queridos, se nós analisarmos a própria Bíblia, a palavra de Deus, nós já falamos à luz de João 3, verso 3 e 5, que quem traz a nova natureza é o Espírito, pronto, ele é o regenerador. Mas quando nós analisamos a própria palavra de Deus em 2 Tessalonicenses 2,13, ele é o ele é o santificador. Quando nós atentamos para 1 Coríntios 12, que nós estaremos estudando aqui do 4 até o 7, ele é quem concede dons. Só para vocês terem uma ideia, quando nós estudamos Atos 4:31, ele é quem capacita a igreja para testemunhar. Atos 1:8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Quando você lê Atos 4, 11, 13, o Espírito Santo faz o trabalho de edificador. Então veja, a igreja, ela não pode viver sem a pessoa do Espírito Santo, porque o Espírito Santo, eu só estou dando, mas tem muito mais. Ele consola, ele fortalece, ele traz vida. Então, tudo aqui está falando do trabalho do Espírito Santo. Ele regenera, ele dá dons, ele santifica, ele dá poder para testemunhar, ele dá santidade. Nesse particular, a igreja não pode viver sem o Espírito Santo. Assim como é impossível viver sem o ar que respiramos, assim como é impossível viver sem se alimentar, o cristão não pode viver sem o Espírito Santo. A vida do pastor, a vida do crente, a vida do salvo, a vida da igreja, ela está orbitando em torno da pessoa de quem? Do Espírito Santo. Porque deixa eu dizer uma coisa para vocês. A igreja sem o Espírito Santo, ela é organização. A igreja com o Espírito Santo, ela é organismo vivo. Então veja, sem o Espírito Santo, ela é apenas uma máquina. Sem o Espírito Santo, ela é apenas uma instituição. Sem o Espírito Santo, ela é apenas uma religião. E nós podemos observar, falando aqui a todos que me escutam, o Espírito Santo, meus irmãos, se ele não estiver presente na igreja, a igreja vira um clube social. Sem o Espírito Santo, a igreja fica cheia de mulheres apenas para mostrarem as lindas roupas, as lindas bolsas. Sem o Espírito Santo, a igreja tem mega empresário. O pátio da igreja pode lotar de carros bonitos e de homens de bonitos ternos, mas são esqueletos dentro da igreja. Pode ter pele, Ezequiel 37, pode ter pele, pode ter ossos, pode ter nervo, pode ter carne, mas não tem vida, não tem o Espírito Santo. Uma mulher sem o Espírito Santo, ela vai para a academia seminua, porque ela na igreja, ela não tem o Espírito Santo, ela apenas se congrega. Agora, uma mulher que tem o Espírito Santo, jamais ela vai para a academia e bota roupinha acochada e faz, como é que é aquilo ali que chama? Selfie, jamais. Jamais faz biquinho. Por quê? A mulher cheia do Espírito Santo, o Espírito Santo dá pudor. O Espírito Santo dá santidade. Então, é impossível uma mulher na igreja cantar, cheia do Espírito Santo, orar. E olha para cá, bota para cá. Agora eu vou começar. E não venha me dizer, minha irmã, é porque o que vocês querem com a minha vida? Todo mundo, se você diz que é sal, diz que é luz, nós temos que ter alguma coisa com a sua, então não venha para cá. Faça a diferença, está lá em Malaquias 3,18. Aí também tem um bocado de homem que também diz que estão na igreja pregando, mas é todo bombadinho, todo, né, assim, como é que eu digo? É o Peter Pan, não é? É todo bombadinho, é todo calça acochadinha, não. Quem tem Espírito Santo, rapaz,
Irmão, quem tem Espírito Santo tem pureza. Quem tem Espírito Santo tem santidade. Quem tem Espírito Santo tem vida no altar. Então veja, se a igreja não tiver o Espírito Santo, ela é apenas um shopping. Se a igreja não tiver o Espírito Santo, ela é apenas uma instituição. É por isso que tem muita gente hoje que vai para a igreja como um local social. Muitos vão para a igreja apenas como uma agência, uma reunião de negócios. Você está ali. Eu duvido se uma mulher cheia do Espírito Santo canta na igreja, louva na igreja, adora na igreja, se ela tem coragem de ir para uma academia, para a rua ou para alguma coisa para exibir o corpo dela, exibir as curvas do corpo, porque na verdade ela tem temor de... Assim também é um homem. É impossível um homem cheio do Espírito Santo usar uma calça acolchada para ficar aparecendo as partes íntimas. Não existe isso. Então, a igreja ela precisa do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, ela não é nada. Nada, nada, nada. Então, eu estou mostrando aqui a importância da igreja compreender sobre o papel do Espírito Santo. Ele não é apenas o capacitador. Ele é regenerador, santificador, edificador, consolador, advogado, vida da igreja, poder da igreja, dá autoridade para a igreja, testemunho. Tudo isso é capacitação. Por isso que o profeta Zacarias disse, não por força e nem por violência, mas pelo meu... Pronto, diz o Senhor dos Exércitos. Se a sua igreja está morta, pastor, se a sua igreja não tem vida, eu tenho um conselho que Deus deu para Ezequiel. Tu podes crer que esses ossos podem reviver? Ele disse como? Senhor, tu sabes. Então, profetize. Qual foi a profecia dele? Vem, ó Espírito Santo, e sopra nesse vale. O Espírito de vida, o Espírito Santo, aquele que estava agindo lá na criação, Gênesis 1, 2, é o mesmo que age na igreja, que dá espaço para a sua santidade. Sem isso, não se pode falar em Espírito Santo. Então, pastor Aziel, qual é a relevância dessa igreja? Ou da igreja ter o Espírito Santo? Eu já falei aqui 5 coisas. Porém, a igreja que não tem o Espírito Santo, ela fica secular e o século, o mundanismo entra nela. Eita, rapaz. Isso aqui é pesado. Vocês entenderam? Igreja que não tem. Por quê? O que leva uma igreja? Eu vou dizer aqui uma coisa melhor. O imã, o Espírito Santo é como um imã. Mas vocês podem observar que tem hora que ele empurra, não tem? Mas tem hora que ele faz o quê? Atrai. O Espírito Santo empurra o que não presta. Dentro da igreja, ele empurra para fora o que não presta. É por isso que ele é chamado de fogo. Ele queima toda desgraça, toda miséria, tudo que não presta. Se você der espaço, o Espírito Santo vem aqui, me queima, me santifica, me purifica. O profeta Isaías, para ele poder cantar, Isaías capítulo 6, o que foi que Deus disse para ele? Ou o que foi que ele pediu para Deus? Purifica os meus lábios. Aí o anjo trouxe o quê? Trouxe um batom para ele, vermelho. Foi assim? Hein? Hein? Ele fez uma terapia. Não, é porque a tua boca, teu beiço. Foi assim? O que foi que ele botou na boca de Isaías? No beiço de Isaías? Uma brasa. Carvãozão aceso. Ou seja, pecado só queima com fogo. Oh, meus irmãos. É por isso que eu vou dizer para vocês. Então, se a igreja não viver pelo Espírito Santo, ela fica secularizada. O mundo entra nela. O sistema do mundo entra nela. Vocês sabiam que hoje... Tu está filmando, Caio? Bota para cá. Deixa eu ver bem aqui, abre bem aqui, por favor. Olha, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Por que nós temos hoje uma juventude que se deixa levar pelo mundo e que todo o sistemazinho de faculdade domina? Quando vocês olham para o movimento do Clube Santo, a história dos homens de Deus, John Wesley e outros que formavam o Clube Santo, eles estudavam. Mas eles fizeram dentro da universidade, na vida deles, um propósito de orar e jejum. Aí o fogo desceu. Você não vê um jovem daquela época que queria o impacto de Deus andar com brincadeirinha, com piadinha, com anedota. Eram jovens que queriam ser usados por Deus.
E quando eles queriam ser usados por Deus, eles se dedicavam à oração. Irmão, quem se dedica, olha para cá, quem se dedica em oração, quem se dedica em ler Bíblia, quem se dedica em santidade, quem se dedica no jejum, o mundo domina ele? O secularismo domina? Agora, só quem quer viver atrás de coisas mundanas, o mundo entra ou não entra? Então pronto. Nós temos que analisar que sem o Espírito Santo, o secularismo entra dentro da igreja. Outra coisa, sem o Espírito Santo, o relativismo moral domina a igreja. Hoje não já tem muito crente dizendo, mas isso aqui é porque é fraco. Eu não acho que isso aqui é pecado, eu não acho que isso aqui me ofende. Está assim ou não está? Pronto. E a outra coisa, superficialidade espiritual. A coisa, eu vou dizer a verdade, sem o Espírito Santo, primeiro, qual foi a primeira coisa que eu disse? Secularismo. Segundo? Relativismo. E terceiro que nós falamos. Isso, o que acontece? Você pode observar aqui que em terceiro lugar, a superficialidade espiritual. Tem muita gente que chora, mas é só fazendo o quê? Cara de que chora. Tem deles aí que é só uma superficialidade. Deus, ele não quer apenas fazer você se emocionar. Ele quer transformar a tua vida. Deus não quer fazer apenas você chorar. Ele quer que você tenha caráter. Então o Espírito Santo na igreja, ele capacita essa igreja para testemunhar. Ele capacita essa igreja para ser edificada. Porque a vida da igreja está na pessoa de quem? Do Espírito Santo de Deus. Vamos aos três textos? 3 textos. Ou 4? 1, 2, 4. 4 textos. 4 textos. Vamos lá. Primeiro texto, Joel 2, 28 a 29. Sim. E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e vossos filhos e vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias derramarei o meu espírito. Aí é Joel, né? Joel 2, 28 e 29. 2, 28. Onde foi que tu botou? Bem aqui, bem Muito cima. bem. Aqui nós temos Joel 2, 28 e 29. Aqui eu coloquei um clima de restauração pactual, ok? O cenário ali era de destruição por causa das pragas dos gafanhotos, que causaram miséria e etc e tal. Então eles vão orar, e como tem um pacto de Deus com Israel, aí o Senhor traz a promessa de restauração. Mas nessa promessa tem um lado escatológico, aonde se fala sobre a efusão do Espírito de modo abundante, grandioso para o futuro, que também há de atingir Israel, ok? Então veja bem, aqui você tem um clima de restauração pactual, você tem uma efusão copiosa. Nós sabemos que em todo o Velho Testamento, como Jesus não tinha mandado o Espírito Santo, ele era bem pontual. Ele trabalhava na vida de reis, trabalhava na vida de profetas, trabalhava na vida de algumas pessoas, mas não de todos. Ou seja, era pontual, era restrito, era limitado. Porém, na nova dispensação que Joel profetiza, a Bíblia diz que o Espírito seria derramado sobre toda a carne. Filhos, filhas, servos, ou seja, não haveria mais distinção e nem prerrogativa, só de rei, só de profeta. Veja bem, se vocês analisarem o texto, quando Joel diz, derramarei do meu espírito, quando ele fala dessa abundância, a primeira coisa que nós devemos analisar, quem é que dá vida para o homem? É o Espírito. Jó 33, 4, ele diz, o Espírito de Deus me fez e a inspiração do Todo-Poderoso me deu. Quem foi que soprou espírito de vida no homem? Gênesis 2:7. Então prestem bem atenção, a vida não começa na instituição, a vida não começa no pregador, a vida não começa no teólogo, a vida não começa no livro, a vida começa em quem? Em Deus. Quem é que dá o Espírito Santo? É Deus. Por isso que Lucas diz, me parece que lá no 6, ele diz, se vocês pedirem o Espírito Santo, ele vai dar. Não é isso? Então veja bem, a primeira coisa que Joel está mostrando aqui, derramarei, porque só quem pode derramar o Espírito, quem é? É Deus. Por isso que quando Deus profetizou, Jesus disse, eu enviarei o Espírito Santo, eu enviarei o Consolador.
Então a primeira coisa, o Espírito Santo é quem dá vida, está aí no próprio texto. A segunda, ele tem um poder invisível. João 3, verso 8, a Bíblia diz: o vento sopra aonde quer, não sabe de onde vem e nem para onde. Assim é todo aquele que é o quê? Nascido do Espírito. Ou seja, quem é nascido do Espírito é um grande herói, é um grande guerreiro de Deus. Porque ele não vai lutar com as suas armas. Paulo diz: as armas das nossas milícias não são, mas são o quê? O Espírito Santo é quem nos capacita para a guerra. Se você pegar Gideão, se você pegar Sansão, se você pegar Jefité, se você pegar todos os juízes, a Bíblia diz: e o Espírito do Senhor. E o Espírito do Senhor se apoderou. E o Espírito do Senhor o levantou. E o Espírito do Senhor o fortaleceu. E o Espírito do Senhor o capacitou. Ou seja, não estava na habilidade deles. Não estava na capacidade deles. Quem era que capacitava? Quem habilitava? Quem dava poder? Pronto. Interessante que até para ser rei, Deus não dependia da capacidade de Davi. A Bíblia diz que o Espírito do Senhor entrou em Saul. O Espírito do Senhor estava em Davi. Por quê? Porque ele ia liderar o povo de Deus. E o povo de Deus não se lidera com livro de filosofia, com a arte da guerra, Sun Tzu. Não se lidera com obras de Confúcio, nem com tratados de Platão, Aristóteles, Sócrates. A obra de Deus, ela é dirigida por homens de Deus, cheios de quem? Cheios do Espírito Santo. Então, veja que isso aqui é importante, gente. Isso aqui é lindo. Agora, se vocês observarem o próprio texto, essa palavra dinamis, que nós já falamos aqui várias vezes, que é poder, é a energia do Espírito Santo, é a capacidade do Espírito Santo. Quando a gente lê, me parece que é 31 de Êxodo, Bezalel, Oliabe, a Bíblia diz que Deus o capacitou com o seu Espírito Santo. Ali a obra era de Deus. Ele ia trabalhar com ouro, ele ia trabalhar com ferro, ele ia trabalhar com outras coisas, mas quem era que daria a habilidade para ele trabalhar e lapidar tudo perfeitamente? Era um poder Falei. criativo. Era um poder criativo de inventar coisas. Inspirado por Deus. Então veja que Joel, ele traz essa coisa maravilhosa. E quando ele diz toda carne, ele está dizendo aí toda a humanidade. Então a partir de agora, toda a humanidade teria ou ia ter direito às manifestações sobrenaturais. Eita, meus irmãos. Eita, meus irmãos. A manifestação do Espírito Santo, eu pergunto, ia levar em conta a idade? Ia levar em conta a cor? A questão de gênero, masculino ou feminino? Ele seria para quem? Para todos, para todos. Velhos, filhos, filhas, não é isso? Menino, menina, aí pronto, não é isso? Agora, quem era que daria as coisas? Visões, quem daria a visão? Quem daria a visão para esse povo? O Espírito Santo. Preste bem atenção. Eles não têm bagagem. Quem é que vai dar a bagagem? Quem é que vai dar a visão? Quem é que vai dar a profecia? Quem é que vai dar a revelação? Então prestem bem atenção. Não se preocupe com o que você vai levar, porque quem te capacita é o Espírito Santo. Ele vai trazer essas manifestações poderosas. Ele vai dar revelação, ele vai dar, que é pelo dom profético, ele vai dar filhos e filhas, idosos, jovens, receberão o Espírito Santo do Senhor. E agora vem o mais extraordinário, que a Bíblia deixa bem claro aqui. Verso 29, leia aí, por favor. 29. E também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias derramarei o meu Espírito. Irmãos, o servo era um objeto, ele não era tratado como pessoa, não era tratado como gente, não era tratado com dignidade. Mas agora Deus diz, eu vou trazer uma nova era, uma nova época, que até sobre os servos e as minhas servas eu derramarei do meu Espírito. Aqui acaba com as barreiras raciais, posição social. Aqui nós colocamos aqui que aqui chega a época democrática de quem?
do Espírito Santo. Qualquer crente hoje pode profetizar ou não pode? Qualquer crente pode evangelizar? Qualquer crente pode falar de Jesus? Essa é a profecia que ele está falando. Vocês entenderam? Então, é isso que é interessante. Então, Joel, nós colocamos aqui, ele traz esse clima de restauração pactual. Agora vai ser uma época de uma efusão abundante, copiosa. E aí tem uma dimensão espiritual, que é a dimensão que vai profetizar, sonhar e ter. Mas quem é que vai dar isso? É o Espírito Santo de Deus. Oh, coisa linda. Então, se vocês observarem, quando ele mostra esse aspecto literário, o derramamento do Espírito, ele vem com essa restauração. E aí você tem um tempo escatológico, ele está falando de modo escatológico, que Pedro vai dizer, hoje se cumpriu. Então, esse derramar aqui, ele mostra o quê? Quando você olha para esse derramar, você vê a generosidade divina. Deus é tão bom, irmão. Deus não quer saber quem é alto, quem é branco, quem é preto, quem é pequeno. Ele derrama o seu poder sobre todos. A igreja inventou ao longo do século, os leigos não podem pregar. Oh, coisa desgraçada foi essa ideia que inventaram. Não é assim? Os leigos não podem pregar. Da mesma forma dizia os judeus com quem? Com Pedro. Eles diziam, eles são iletrados, não são das nossas escolas, eles não são reformados. Olha aí, olha como é as coisas hoje, não são reformados. Tem irmão que diz, quem prega melhor é o reformado, quem prega melhor é o pentecostal, quem prega melhor é quem depende do Espírito, é quem vive no Espírito, é quem anda no Espírito, é quem caminha no Espírito, é quem tem comunhão com o Espírito. Porque quem é que convence do pecado, da justiça e do juízo? Eu vou fazer uma pergunta aqui, o maior catedrático, o homem que fala mais bonito, ele vai convencer pessoas? Não. Uma pessoa que escreve uma obra linda, se fosse assim o mundo estaria salvo, sim ou não? Agora quem é que convence do pecado, da justiça e do juízo? Então não tem coisa melhor do que para o pregador pregar na direção do Espírito? Pronto. Dependência de Deus. Aí aqui você vê uma ação soberana. Alguém vai impedir? O Pedro, quando viu o Espírito Santo descer lá na casa de Cornélio, ele disse, quem sou eu para impedir? Então Deus pega o Espírito Santo e dá para quem ele quer. Ele é generoso, ele é soberano. E qual é a outra coisa? Eu pergunto aqui, quem foi que teve a ideia de derramar o Espírito sobre todo mundo? Então pronto. Então pronto. Se a ideia é dele, quem é tu para barrar? Se a ideia dele é dar para todos, aqui, tem nesse texto aqui, eu vou derramar só sobre os apóstolos, tem? Que os sensacionistas inventam isso. Eu vou derramar só sobre os apóstolos, tem? Eu vou derramar só sobre os discípulos, tem? Eu vou derramar só sobre a elite, tem? Eu vou derramar sobre toda... É por isso que a Bíblia faz questão de mostrar lá na casa de Filipe, as filhinhas deles, ou dele, que faziam o quê? Elas profetizavam. A Bíblia fez questão de deixar claro. A Bíblia fez questão de deixar a profetisa Hulda. A Bíblia fez questão de mostrar. Porque Deus faz como Ele quer e quando Ele quiser. Aí nós ficamos com a regrinha. Essa aqui é mulher, não prega. Esse aqui é leigo, não prega. Se tu tem um Espírito Santo, onde é que tu é leigo? Que o Espírito penetra todas as coisas, 1 Coríntios 14, até as profundezas. Aí tu é leigo em quê? Ai, meu Deus. É só para criar na igreja, sabe o que é isso aí? É só para criar classe. Não, esse aqui, tem até irmã quando vai pregar, diz, olha irmãos, eu vou falar esse assunto aqui, eu não sei se vocês estão no meu nível. Qual é o teu nível? Diabólico? Porque se for diabólico, eu não estou. Não é assim? Mas Jesus falava a palavra que todo mundo entendia. Então, esse é o primeiro texto, ok? Então nós podemos observar aqui essa questão. Sobre toda carne, não é universalismo, nós já falamos isso? Mas a universalidade ética, a inclusão social. E aqui está falando do fim da limitação da ação do Espírito. Agora seria para quem? Seria para todos. O Espírito Santo é para todos. Dimensão profética. Aqui nós colocamos. Qual é a dimensão profética? Todos poderiam agora profetizar, muitos teriam sonho e outros teriam visões. Pronto, então aqui você pode observar aqui que a partir de agora a atividade é revelacional. E outra coisa, o melhor aqui não são os fenômenos. O melhor aqui é o relacionamento que agora ele dá para todos. Segundo texto.
Segundo texto, Atos 2, 1 a 4. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Sim. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente, impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Muito bem. Agora, isso aqui nós já explicamos, né, Caio? Já explicamos várias vezes. Não é, pastor Adalberto, pastor Luiz, irmão Nildo? Nós já exploramos. Mas eu quero trazer algo novo aqui para os irmãos, novo assim, da interpretação. Aqui nós estamos vendo um tempo escatológico que estava ligando Joel 2,28, que agora o próprio Pedro vai dizer, está dizendo que se cumpriu. Se cumpriu. Então, qual é a primeira coisa que nós temos aqui? Nós já falamos que no tempo do Antigo Testamento, a ação do Espírito Santo era pontual, era limitada, era exclusiva, era restrita. Porém, agora, com a vinda do Espírito Santo, quando você lê o próprio texto de Lucas 24, 49, Jesus diz, ficai na cidade de Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Quando você lê a palavra de Deus lá em João 14, verso 16, quando você lê João capítulo 16, verso 5 a 15, Jesus prometeu o Espírito Santo. Então, por que ele estava dizendo isso? Ele queria dizer o seguinte, eu quero que vocês saiam pelo mundo afora, olha, com profecia, com sonho, com visões, tudo do Espírito Santo. Esse sonho aqui, irmão, não é aquele negócio, eu tenho um sonho, Deus tem um sonho para mim, eu estou grávida do sonho de Deus, né? Não, esse sonho aqui é de fazer a obra, é o espiritual. As visões aqui é de ganhar alma. Esse é o sonho que ele dá. A profecia aqui não é de andar profetizando destruição do mundo, é profetizar o evangelho, é pregar a palavra para salvar, é levar o que é do Espírito para o pecador. Aí vocês podem observar que aquilo que Jesus prometeu, ele cumpriu. Então você tem o tempo do Antigo Testamento, a promessa feita que agora vai ser cumprida. E agora o Senhor diz, já que vocês vão receber, vocês vão pregar o evangelho, mas vão pregar com sobrenatural. Deus não chama engomadinho, arrumadinho, de homiléticazinha, de retóricazinha para pregar evangelho. O evangelho tem que ser pregado por pessoas impactadas pelo Espírito Santo de Deus. Evangelho só pode ser pregado para o mundo na desgraça, para o mundo no pecado, dominado por toda imoralidade, por todo secularismo, por toda ênfase do cão. Ele só pode pregar o evangelho se ele estiver cheio do Espírito Santo, do sobrenatural. D.L. Moody dizia que um homem sem ser marcado por Deus, ele não pode enfrentar esse mundo vil. Ele só pode enfrentar esse mundo se ele estiver cheio do poder de Deus. Eita, meus irmãos. Aí vocês sabem, cumpriu-se o dia de Pentecoste. Aqui a palavra Pentecoste é 50. Aí você diz, Pentecostal é 50. Não, a palavra de Deus está mostrando que também era a época da colheita. Mas agora, como eles estariam cheios do sobrenatural de Deus, iam fazer a maior colheita. Que era a colheita de quem? De almas. A primeira mensagem que Pedro pregou, quantas almas se renderam? Quase 3.000. Porque ele estava cheio do quê? Ele teve medo? Não. Ele teve covardia? Não. Ele recuou? Não. Ele ficou cheio do Espírito Santo e pregou a palavra. Então você tem a Páscoa, você tem o tabernáculo, as 3 grandes festas. Mas o Pentecoste se destaca. Porque os irmãos sabem que depois da Páscoa, Jesus morre na Páscoa, não é isso? Para acontecer o Pentecoste. Aí, 50 dias. Primeiro vem o quê? A Páscoa. Aí Jesus morreu. Aí, 40 dias ele ficou com quem? Sobre a terra com os discípulos. Aí ele foi embora para o céu. Quantos dias depois? 10 dias. Que fez o quê? 50. Quando ele diz, se cumpriu aquilo que Jesus disse, eu vou dar o Espírito, aquilo que Joel disse, derramarei, agora chegou os últimos dias.
Os últimos dias. Aí Pedro caracteriza que desde o momento em que Jesus Cristo faz a sua vinda aqui e dá o Espírito Santo, já estamos vivendo os últimos, que vai até a consecução do projeto final de Deus. Então isso aqui é muito interessante. Outra coisa, se vocês observarem, antes deles pedirem o Pentecoste, eles vão fazer o quê? Antes do Pentecoste vir, eles vão fazer o quê? Eles vão se reunir. E depois? Orar. Não existe Pentecoste sem orar e sem unidade. Aonde tem briga, aonde tem intriga, aonde não tem oração, aonde é só ajuntamento, não tem Pentecoste. Fala aí. No capítulo 1, verso 14 de Atos, diz que estavam reunidos em oração com as mulheres. Aí mostra que não era só os homens, estavam mulheres, todo mundo. Todos. Então, pastor Adalberto, não começa só com o ajuntamento, porque tem gente que se ajunta, mas não ora. Tem gente que se ajunta, mas não busca poder. Começa com um ajuntamento, mas um ajuntamento que é para fazer o quê? Orar. Orar. Pentecoste, gente, só vem se tiver oração. Todos, e isso, oração com propósito. Então, veja bem, aí quando você pega esse texto bíblico, eles estavam orando. E como eles estavam orando, olha, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Quando há oração, não precisa fazer programação. Quando há oração, não precisa fazer o quê? Programação. Crente que ora, quando ele sai para a rua, ele vê qualquer pessoa em qualquer lugar como um campo missionário. Aí quem não ora se programa. Daqui a um ano eu quero evangelizar. Entenderam? A Bíblia diz que como eles foram cheios do Espírito Santo, está no texto de repente. De repente veio do céu. Só vem do céu quando se está em oração, quando se está em unidade. Aí a Bíblia diz que o vento, olha irmão, essa analogia aqui maravilhosa. Olha o verso 2 aí, lê só isso aí rapidinho. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente, impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. Pronto. Eles viram o vento? O vento é capaz da gente ver o vento? Não. Mas o vento a gente pode fazer o quê? Pode sentir o efeito do vento. Não é isso? Pode ouvir o que do vento? O som. Aí a Bíblia diz que o som encheu toda a... Hoje vocês podem observar que as pessoas dizem que creem no Espírito Santo, estão na igreja, mas alguns sentem e outros... Parece que o vento não está enchendo toda. Ou, irmão, tem outros que a casa, ela está cheia de telão, parede branca, parede preta, pregador bonito, mas não se ouve o som do Espírito. Não se ouve o glória, não se ouve línguas, não se ouve adoração, não se ouve oração, não se ouve poder. Quando tem irmão que diz, vamos fazer barulho, vamos fazer... O barulho começou com oração, o barulho começou com a unidade. Outras coisas, eles não fizeram barulho. A multidão entendeu que eles estavam loucos, doidos, mas o som era do Espírito. Qual é o som que está saindo de nós hoje? Eita, meu Deus. Aí observem bem, além do som, aí aqui é interessante, além do som, teve o efeito visual. Vamos lá. De repente, som e efeito visual. O que foi que eles viram? Línguas repartidas. Línguas como? Repartidas. Línguas repartidas como de... Irmão, isso aqui é interessante. Por que língua? Ele poderia ter colocado língua de algodão. Branquinha, é assim? Ele poderia ter colocado o quê? A coroinha que aparece no anjo. Mas o texto faz questão de mostrar o que? Línguas repartidas como de fogo. Não era nada estranho para Israel. A Bíblia diz que lá em Êxodo 12, Deus guiava Israel no quê? Numa coluna de fogo. Pronto. A Bíblia diz em Êxodo 19 que Deus se manifestou no monte como? Com fogo. Pronto. Lá no capítulo 3 de Êxodo, como Deus, lá o anjo do Senhor se revela a Moisés? No fogo. Quando a Bíblia diz que foi inaugurar a casa, o que foi que entrou na casa? Fogo. Então fogo não era estranho. Fogo representava a glória de Deus. Mas fogo também representava a ação purificadora. Quando o texto diz que eles viram línguas como de
Fogo. Sabe o que era? Estava dizendo, tudo que era de medo, tudo que era de fraqueza, tudo que era indesejável, tudo que era pecaminoso, tudo que era impuro, quem foi que queimou naquela hora? Irmãos, a igreja só presta se o Espírito estiver nela. Porque quando o Espírito está na igreja, ele é o fogo que queima. Queima a mentira, queima a fofoca, queima a prostituição, queima a idolatria, queima a dissensão, queima a briga, queima o espírito de licenciosidade, de sensualidade. O Espírito Santo queima. Por isso que ele diz, língua como de fogo. Eita, meus irmãos. E aqui há uma coisa interessante. A partir de agora, fica caracterizado o ministério do Espírito, porque nós temos Deus enviando, nós temos Jesus executando, e agora Jesus manda quem? Para fazer o quê? Aplicar tudo. Então, a partir de agora, de quem é o ministério? Pronto. Eita, rapaz, ô coisa linda. Então, pronto, dia de Pentecostes. Aí, aconteceu isso aí, de repente. Há uma coisa interessante, veja o verso 4. Vamos lá, verso 4. Verso 4. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Muito bem. E todos foram cheios. Aí você tem a palavra batismo ou enchimento. Ok? Você pode observar. A partir daqui você pode analisar pelo texto bíblico que o batismo no Espírito Santo, ou Pentecoste, é chamado de batismo no dia de Pentecostes. Vê aí o verso 5 do capítulo 1. Capítulo 1, Isso. verso 5. É. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. Olha aí, serei batizado, não é isso? Batizado. Agora tu vai para o 10:47, depois 11:16 de Atos. 10:47, 11:16. Vamos lá. 10:47. 10:47. E respondeu então Pedro: pode alguém porventura recusar a água para que não sejam batizados estes que também receberam, como nós, o Espírito Santo? Então veja bem, nós temos a palavra batismo ou enchimento. Só que essa palavra batismo, ela está dando apenas o início de um novo impacto, de uma imersão. Mas a partir do batismo ou enchimento, vai se ter o relacionamento, que aqui Efésios 5:18 diz, e não vos embriagueis com, mas esse encher é desenvolver um relacionamento para que o Espírito Santo te dê uma vida de qualidade nos relacionamentos. A mulher com o marido com a esposa, o filho com o pai com o filho e o empregado com o seu. Pronto, está aí. A vida da igreja, a partir de agora, quem vai doar tudo é o Espírito? É o Espírito Santo. Agora vamos para outro texto. Corre aí, vamos lá. Atos 8. Atos 8, rapaz. Atos 8, 4, 14 a 17. Vamos ser rápido, vamos lá. 14 a 17. Isso. Os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. E Simão, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, lhes ofereceu dinheiro. Muito bem, eu só esqueci de ler aqui, né? Cumprimento teológico e cronológico. Por que teológico? Porque era a palavra de Cristo mandando o Espírito Santo. Cronológico, por quê? Porque Joel falou, haveria de vir o tempo, ok? Uma teofania pneumatológica, você tem o som como de um vento veemente, você tem língua como de fogo, você tem uma promessa cumprida. A Bíblia diz que todos foram cheios, ou seja, origem divina, ação pontual, porque também foi uma ação pontual, porque ali estavam 120. Os que estavam lá receberam, ok? E aí você tem uma capacitação, que eu já estarei falando sobre essa capacitação. E a língua como sinal e evidência, não é isso? Do Espírito Santo de Deus. Todos aí foram passivos e receberam o poder do Espírito Santo. Então, quando você olha para Atos 2, você tem a inauguração da igreja, você tem a capacitação missiológica, você tem a remoção da maldição de Babel,
Cadê aqui? Aqui. A remoção da maldição de Babel e um cumprimento profético. Fechou. Agora, quando você chega em Atos 2, nós estamos falando, aliás, em Atos 8, nós estamos falando que o Espírito Santo ele vem para fazer a inclusão de todas as nações. Não haveria mais restrição e nem haveria particularidade para um grupo seleto. Qual era o grupo que mais os judeus tinham ódio? Os samaritanos. Mas aí como é que pode? A Bíblia diz que quando começou a perseguição de Paulo, os crentes iam sendo como? Dispersos. E os que iam sendo dispersos iam pregando a palavra. E Filipe foi pregar onde? Em Samaria. Quando ele chegou na cidade de Samaria, apresentando Cristo no poder do Espírito Santo, a cidade foi impactada. Demônios começaram a sair, cadeias começaram a ser quebradas. E ali o Espírito Santo chegou. E muitos samaritanos receberam a palavra. Agora uma coisa interessante, irmãos, que eu quero partilhar aqui com vocês. Veja bem que eles receberam a palavra e eles não foram batizados logo no Espírito Santo. Eles foram impactados, eles receberam a salvação, receberam o evangelho, abandonaram o pecado. Mas para confirmar o que eles tinham recebido, quem foi para lá? Pedro, não é isso? A Bíblia mostra que Pedro e João foram para lá, não é isso? E eram 2 homens de Deus, que eram os maiores representantes. Por que foi interessante a ida deles? Para mostrar que o mesmo Espírito que desceu lá em Pentecostes, desceu sobre os samaritanos. Porque quando Pedro e João impuseram as mãos, oh coisa linda, meus irmãos. 17. Então lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. Olha, eles estenderam as mãos. Esse ato aqui, pastor Luiz, irmão Nilton, de estender as mãos, quando você olha para esse texto, era confirmando a unidade com eles. Esse estender as mãos era mostrando que eles estavam dependendo do Espírito de Deus para o Espírito descer sobre eles. Era um ato simbólico, não era que as mãos deles possuíam poder. Não, nós cremos na imposição de mãos, acreditamos. Agora, o poder é que eles já haviam recebido Cristo como Salvador. Eu pergunto aqui, se eles não tivessem recebido Cristo como Salvador, eles iam receber o batismo com o Espírito Santo? Não. Então a imposição de mãos desses homens mostravam que as barreiras raciais, étnicas foram quebradas, porque quem estava agindo era o Espírito Santo de Deus. E aí, mais uma vez aqui, você tem em Atos 2, o Pentecoste dos judeus. Em Atos 8, você tem um Pentecoste dos samaritanos. E aí, na casa de Cornélio, o Pentecoste de quem? Dos gentios. E em Atos 19, o Pentecoste dos apóstolos de João. Pronto. Aí você tem só Deus abençoando. Que coisa linda, meus irmãos. Só coisa linda. E aí, observem bem, a imposição das mãos. A Bíblia mostra claramente que esses apóstolos, estando ali, Deus estava agindo e cumprindo isso, o que estava claramente aí na própria palavra de Deus, ok? E aqui em Atos 8 está confirmado isso. Mas nós colocamos aqui, a pregação de Filipe aos samaritanos trouxe a conversão. Você tem uma teologia lucana mostrando um movimento histórico transicional, da confirmação transicional. Por quê? Porque não está pregando para os judeus, não está pregando para pessoas da... Aí pronto, observem bem. Aí você tem aqui a confirmação apostólica de Pedro, que ali foi muito importante a presença de Pedro e João, porque mostrava que aquela igreja dos samaritanos não estaria separada da igreja de Jerusalém, receberam o mesmo Espírito Santo e agora estavam na preservação da unidade entre judeus e samaritanos. E já falamos da imposição das mãos. Vamos ao outro texto, ok? Interessante analisar aí que eu coloquei o seguinte, aqui no movimento transicional, confirmação apostólica, preservação. A imposição de mãos, sinal de comunhão, legitimação apostólica, unidade eclesiológica. Esses 3 eixos estão presentes aqui nessa passagem bíblica. Vamos lá, 1 Coríntios. 1 Coríntios 12, 4 a 7. Isso, vai. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo.
Há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Pronto. Agora nós vamos analisar o seguinte, eu vou trazer a exegese dessa passagem bíblica. Mas, em primeiro lugar, o que Paulo está querendo nesse texto? Ele quer mostrar algo muito interessante para nós, irmãos. Ele estava dizendo que os dons espirituais, para a igreja de Corinto, estava se tornando um símbolo de poder, de pertencimento, de orgulho, de vaidade espiritual e arrogância. Olha o problema. A igreja de Corinto estava vendo esses dons, e não todos, em especial de línguas, porque eles achavam que o dom de falar línguas era o mais especial. Era. Então, quando se falava também eles usavam alguns dons como uma forma de criar um simbolismo de autoridade, de crença maior do que o outro, e criou essa competição no meio deles. Paulo escreve para dizer, olha, não é para isso o propósito dos... Como é que ele diz no verso 1? Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Olha, não sejam ignorantes. O dom não é para tornar você famoso, não é para você andar dizendo que é mais crente do que o irmão fulano de tal, não é para você dizer que sabe marchar, porque tem irmão só porque eu não marcho. Ele diz que eu não sou crente. Se eu não fizer assim, ó, não é no púlpito, não é? Se eu não fizer, eu não sou pastor. Não é isso que diz que eu sou crente ou não. Quem diz que eu sou crente é se eu estou vivendo em Cristo. Agora, prestem bem atenção, o Espírito Santo não é dado para isso. Eu não sou contra, o pastor pode se alegrar, pode, não é assim? O que eu estou dizendo aqui é que você não pode medir a espiritualidade de um pastor que prega parado para outro que corre, você achando que ele é mais crente do que o fulano de tal. E era isso que a igreja de Corinto estava fazendo. Vocês se lembram que a igreja de Corinto desprezava Paulo e queria mais quem? Queria o Apolo e queria quem mais? O Pedro. Mas para eles, Paulo não era essas coisas. Rapaz, é pesado isso. E é triste hoje, irmãos. Tu está filmando, Caio? Tu está filmando, bota para cá. Deixa eu dizer uma coisa, verdade de Deus para todo o Brasil. Hoje tem irmão que usa o dom como um amuleto, usa como é que a gente bota um policial mostra? Um distintivo, ele usa o dom como um distintivo de espiritualidade. Para dizer que é mais crente do que fulano. Eu pulo mais do que tu, eu marcho mais do que tu, eu tenho mais unção do que tu, é porque ele me usa nisso, eu tenho o tom disso. Ter dom mais do que A ou B não significa que aquela pessoa tem mais crença do que a outra. Porque não se mede crença pelos dons, se percebe a crença por onde? Pelos frutos. Aí outra coisa, primeiro erro, eles estavam usando os dons para mostrar superioridade. Segundo, Paulo diz assim, vocês são ignorantes, porque o dom não é dado para arrogância e nem para criar competição, saber quem marcha mais, quem corre mais, quem pula mais. O dom é dado para edificar. Meu Deus do céu. Por que a gente não aprende isso, meus irmãos? Em terceiro lugar, não use dom para manipular pessoas. Tem irmão que quer usar o dom da palavra do discernimento, o dom da palavra da sabedoria, para manipular o quê? Pessoas. Ele não quer pregar o evangelho na congregação ou na rua. Ele quer usar adivinhação. Paulo, não é isso? Paulo cortou isso terminantemente. Mas deixa eu dizer, Paulo diz, acerca dos dons espirituais, eu não quero que vocês, irmãos, sejais o quê? Ignorantes. O Espírito Santo, ele capacita o crente para dons extraordinários, que cada crente tem um, mas esses dons é para fazer o quê? Edificar a igreja, não é isso? Para edificar a igreja. Agora tem um assunto muito pesado que eu não posso deixar. Verso 2, leia aí o verso 2. Vós bem sabeis que éreis gentios, levados aos ídolos mudos conforme éreis guiados. Sim. Portanto, quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus pode dizer Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Bota aqui, Caio. Vou colocar aqui. Algo muito interessante. Olha, irmãos. Tudo tem que ser o quê?
Cristológico. Tudo tem que ser o quê? Cristológico. O que Paulo está dizendo? Irmãos, eu vou falar algo aqui. Sabe o que Paulo estava dizendo? Quando vocês saíram do mundo, que vocês estavam no culto dos demônios, não é assim que ele está dizendo? Levados a ídolos mudos. Que eram ídolos mudos, vocês falavam línguas. Aqui. Vocês falavam línguas, entravam em êxtase. Vocês podem observar que tem movimentos lá fora que a pessoa entra em transe e fala, ele fica balbuciando, fica dizendo coisas, sim ou não? Que você pensa que é língua estranha. Rapaz. Muito cuidado com essas questões. Paulo estava dizendo, lá fora tem êxtase também. Porque o espírito do demônio opera. Não é assim que ele está dizendo? E vocês, quando não eram crentes, eram gentios, vocês eram guiados por esses deuses falsos, demoníacos. Mas ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, se não for toda língua estranha que não se volta para o aspecto cristológico, ela não é língua do Espírito, porque quem foi que mandou o Espírito Santo? Jesus. Então toda língua, todo balbuciar de pessoa que começa a falar sem a visão, sem a intenção de exaltar Cristo, não é língua? É língua de quem? Língua de demônios. Esse aqui não. Sim, olha, tem pessoas que estão na igreja fabricando língua, tem cantor que bebe cachaça e que anda na raparigagem, na vergonhice, dizendo que está falando língua. Ora, tem irmã que está no adultério, e irmão também que estão falando língua, adultério escondido. Tem moça que está na prostituição e aí na fornicação, mas estão dizendo o quê? Falando. Se ele não pode dizer pelo Espírito que Jesus é o Senhor, então essa língua que ele fala é o quê? É língua de demônio. E observem bem que o demônio tem tanto poder de falsificar, que lá em Atos 16, a Bíblia diz que a menina dizia o que de Paulo? E de Silas. Estes homens que passam aqui são o quê? Servos do Deus Altíssimo. Mas só que ela era inteligente pela parte do diabo. Servo do Deus Altíssimo poderia ser qualquer Altíssimo e não Deus verdadeiro. Por isso que Paulo repreendeu É por isso que o pastor na igreja, ele não tem que lutar para ter só o batismo com o Espírito ou só a unção do Espírito. Ele tem que ter o dom de discernimento. Porque o dom do discernimento vem para acabar com toda essa molecagem que está tendo na igreja. Eita, meu Deus. Pesado. Eu não tinha falado disso aqui ainda, não? Pois tem, tu está filmando, Caio? Tem muitos crentes que estão na igreja, pregador desmantelado, cantor desmantelado, que estão falando línguas que a gente pensa que é língua estranha, mas é uma língua estranha na influência do demônio. Sou eu que estou dizendo ou é Paulo? É o Paulo. Pronto. E ele fala duas vezes, né? Ele faz questão de dizer. Lê. Portanto, quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus é anátema. Tá vendo? E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. O critério cristológico é ninguém. E aí, quando ele diz anátema Jesus, não é que diz? Anátema Jesus. Provável expressão estática pagã, de êxtase. Então, quando Paulo diz acerca das coisas espirituais, aqui, a expressão acerca das coisas espirituais seria pessoas, coisas espirituais ou dons espirituais. Pelo texto é o quê? Pessoas. Não. Pelo texto é o quê? Dons espirituais. Ele está tratando dos dons. Qual é o critério para saber se a pessoa está sendo usada? Porque alguém usa o dom para a sua glória? Usa o dom para orgulho? Usa o dom para prepotência? Então, se ele usa esse dom para prepotência, para pisar nos outros, para dizer que é mais crente do que ele, quem é que está nele? O capeta. É o diabo.
Já pensou, irmão? Como é que uma pessoa... Tu tá filmando, Caio? Uma pessoa que diz que é usada pelo Espírito Santo e anda pisando nos outros. Diz que tem um dom, e ainda tem irmão que diz assim, mas o dom estava nele, estava sendo usado. Não é mais Deus. Ele está sob influência de quem? Do demônio. E Jesus disse, muitos vão curar enfermos, vão expulsar demônio, isso fazendo em meu, mas eu não vos conheço. Qual é o critério? Cristológico. Tudo que o crente faz, um dom, o louvor, a unção, se ele fizer para a glória de Cristo, pronto. Agora, se eu marchar na igreja, só para o irmão ver que eu sou espiritual, eu estou buscando a glória de Cristo? Não. O microfone que ficar falando língua, só para o irmão dizer, ali é espiritual, eu estou fazendo para a glória de Cristo? Não. A diversidade dos dons, Deus ele dá diversos dons para o bem da igreja. Então veja bem, aqui nós temos 3 coisas para fechar. Primeiro, controle divino. Só quem pode dar os dons, quem é? É o Espírito? É o Espírito Santo. Ele distribui como ele quer. Segundo, a administração soberana. Quem é que administra os dons? É Deus, e não os crentes. Pronto. Terceiro, responsabilidade individual. Cada crente deve orar a Deus e deixar que Deus use cada um como ele quer. Muito bem. Fechamos aí? Fechamos. Rapaz, é muito texto. Então vamos lá agora. Então, vocês podem observar o seguinte. Quando a gente fala de capacitação do Espírito, você pode observar. É fidelidade à doutrina. Você tem ousadia para evangelizar. Santidade na prática. E a unidade do corpo, a capacitação, porque o grande problema pentecostal, eu estou dizendo direto, que nós precisamos rever a nossa pneumatologia. A maioria dos crentes pensam que capacitação é para pular, é para gritar, é para correr. Não tem nada a ver com emocionalismo. Capacitação pelo Espírito Santo, é o Espírito Santo te habilitar, depois de regenerado, santificado, ele te dá a capacidade para você falar de Jesus com ousadia. É isso que é capacitação, ok? Promessa do derramamento. Você tem no Antigo Testamento, Joel 2:28, já falamos. Teologicamente, o Espírito não estaria mais restrito. O Espírito seria derramado de modo universal e ele teria caráter escatológico. No Novo Testamento, Jesus disse, eu rogarei ao Pai e ele vos dará o Consolador. João 14:16. Cumprimento da promessa aconteceu em Atos 2. O Espírito desceu como som de um vento, como língua de fogo, e eles falaram em outras línguas. Deixa eu dizer uma coisa interessante aqui para vocês. Pastor, qual é o propósito do derramamento do Espírito em Atos 2? 4, capacitação da igreja. 2, inauguração da igreja. 3, sinal escatológico. E em 4º lugar, a remoção da maldição da torre de Babel. E aí vocês podem observar. E qual é a razão da continuação da história de Atos? Primeiro, não há cessação. Não tem um versículo da Bíblia que diz que os dons cessaram. Tem uns que seguem a continuidade moderada dos dons, mas com ordem. Mas nós pentecostais acreditamos na atualidade dos dons de modo pleno, cabal, completo. Pronto. Então você pode observar isso. Em Atos 2... você tem judeus recebendo o Espírito, em Atos 8, samaritano, em Atos 10, gentil, e em Atos 19, os apóstolos de João Batista. Ou seja, era progressivo. Não há um texto na Bíblia que diz que o Espírito Santo deixaria de capacitar a igreja antes da volta de Jesus. Então, largue de mão esse negócio de cessacionismo. Qual o propósito das línguas estranhas, pastor Aziel? Aqui é muito interessante para a gente fechar. Em Atos 2, você vê que eles falaram em línguas. O propósito era mostrar que eles receberam a promessa e que eles estavam cheios. Por isso que eles estavam cheios e falaram línguas estranhas. Lá em 1 Coríntios 14, qual é o propósito da língua? Levar ele a orar em línguas e a se edificar a si mesmo. Esse é o propósito, ok? E aí quem dá isso é o próprio Espírito Santo de Deus. Vamos lá. Lição de número 10, introdução. Inaugurando uma nova era, além da regeneração,
é o capacitador e promove manifestações espirituais. Primeiro ponto, a promessa do derramamento do Espírito. Na antiga aliança, o Espírito era pontual, operava em pessoas específicas, uma promessa de abrangência universal sobre toda a carne, uma promessa democratizada, quebrando exclusividades da antiga aliança. Promessa com ação sobrenatural, manifestações visíveis e sobrenaturais. Cada um seria profeta da revelação divina e seriam usados em profecias, sonhos e visões extraordinárias. Uma promessa para os últimos dias, a expressão naquele dia e nos últimos dias. A primeira é o período messiânico e o desenrolar dos acontecimentos finais. Os últimos dias é o cumprimento profético. A origem da igreja. Publicamente, no dia de Pentecostes, a igreja é inaugurada como realidade escatológica. Segundo ponto, o cumprimento, poder para testemunhar. O Espírito veio com poder do alto, ousadia para proclamar, poder para atuar em múltiplas dimensões, santificação, testemunha eficaz e nos dons espirituais. Atuar na edificação da igreja. 3 fatos importantes. A igreja foi inaugurada historicamente, doutrinariamente e teologicamente. Os sinais da descida do Espírito Santo. 2 sinais sobrenaturais, vento e fogo. O vento é a presença criadora de Deus. As línguas como fogo é sinal de purificação e consagração. As evidências do revestimento de poder, falar em línguas. O registro de falar em língua em 3 episódios, Atos 2, Atos 10 e Atos 19. Falar em línguas como batismo ou renovação trata de edificação pessoal. Terceiro ponto, a continuidade do derramamento do Espírito. O revestimento de poder é para todo sempre. O batismo com o Espírito Santo é posterior à regeneração. O Espírito opera com diversidade e unidade. Os dons são múltiplos e complementares. A atuação da Trindade na distribuição dos dons. O Filho dirige os ministérios, o Pai opera o resultado e o Espírito distribui os dons. O que enfatiza a doutrina dos dons, a universalidade dos dons, a finalidade coletiva e a harmonia trinitária. Não existe encerramento dos dons com o fim da era apostólica. O Espírito distribui os dons com propósitos. Não são usados para ostentação pessoal. São usados para o serviço do reino e glorificação de Cristo e possuem uma finalidade específica, proteger os salvos dos perigos espirituais, que são soberba e negligência. Irmão Nildo, orando ao Senhor. Soberano eterno Deus, Pai querido, Pai santo, nós queremos te agradecer, meu Pai, por mais uma aula, Senhor, que presenciamos, que ouvimos, que estudamos. Papai, assim queremos te apresentar o nosso pastor, o professor Osiel, tome tuas mãos, continue, Senhor, dando força, vigor, saúde perfeita ao teu servo, Senhor, e também, Senhor, a cada um que está do outro lado assistindo, ouvindo esta aula. Meu Deus, ser com cada um, Senhor, cada pai de família, Senhor, cada mãe de família, e assim, meu Pai, nos despede, nos dá uma noite abençoada, é o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, desde agora e para sempre. Amém.